A Grande Babilônia e a União das Igrejas. Um tema muito importante que eu vou tratar nesse vídeo sem censuras. Então me acompanhe até o final, porque vai ser muito importante para o seu conhecimento. Bom, se você ainda não assistiu os vídeos 1 e 2, eu recomendo que você assista para que você possa ter uma base e possa entender esse vídeo de hoje. E também o próximo vídeo que teremos. Vamos para o tema de hoje, a Grande Babilônia e a União das Igrejas. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17, versículo 1. Diz assim: Veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem mostrar-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Então aqui nós temos o símbolo de uma grande meretriz, que é uma prostituta, sentada sobre muitas águas. Meretriz é mulher, e você já sabe que na profecia mulher representa igreja, de acordo com Efésios capítulo 5, 23 e versículo 32, ok? E águas, de acordo com Apocalipse capítulo 17, versículo 15, representa nações e povos. Portanto, a grande meretriz sentada sobre muitas águas representa uma igreja que domina sobre muitos povos e nações. Mas a pergunta é, por que ela é chamada de grande meretriz ou prostituta? O verso 2 responde: Com quem se prostituíram os reis da terra, e com o vinho de sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Então, o verso 2 explica por que essa mulher é uma grande prostituta. Porque os reis da terra se prostituíram com ela. Os reis da terra são poderes políticos. A igreja é uma instituição religiosa. Então, nós temos aqui uma mistura entre religião e política. A união dessa igreja com poderes políticos terrenos levou ela a uma corrupção espiritual que fez com que ela abandonasse as verdades da palavra de Deus pelas tradições humanas. O versículo 2 também diz que ela tem um vinho e com esse vinho ela embebedou os que habitam sobre a terra. Se a mulher representa a igreja, logo o vinho que ela tem, que embebeda os que habitam sobre a terra, representa as suas falsas doutrinas. Portanto, o verso 2 mostra uma igreja que se corrompeu com os poderes políticos, abandonou as verdades da palavra de Deus em troca das tradições humanas e enganou o mundo com suas falsas doutrinas. Vamos continuar agora a leitura do versículo 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa besta tem as mesmas características do dragão vermelho que aparece lá em Apocalipse capítulo 12, versículo 3. O dragão é vermelho, tem 7 cabeças e 10 chifres. E quando você lê o Apocalipse capítulo 12, versículo 9, é dito que esse dragão representa o próprio Satanás. Diante disso, essa besta que carrega a mulher nada mais é do que o próprio Satanás, que financia essa igreja com o seu poder e autoridade, porque essa igreja é um instrumento dele para enganar os povos e nações com falsas doutrinas, com tradições humanas, e dessa forma desviar o povo das verdades da palavra de Deus. Além disso, se você olhar o capítulo 13 do Apocalipse, ali os versículos iniciais, especialmente o verso 2, você vai perceber que o dragão dá à besta, ali naquele contexto, o seu trono, poder e autoridade. Aquela besta é essa mesma mulher que aparece aqui no capítulo 17. São apenas simbolismos diferentes para representar o mesmo poder político e religioso. E agora vai um dado arqueológico e histórico muito interessante. A imagem de uma mulher montada sobre uma besta não era estranha para João, porque a deusa Áshera, que é conhecida como a esposa de Deus, ou a rainha dos céus, como aparece em Jeremias, ela não tinha pernas, como você pode ver, e para se locomover, ela andava montada sobre um animal de cargas. Essa deusa era a deusa que o povo de Israel adorava quando se afastava do Deus verdadeiro. Ela era um símbolo de idolatria e de apostasia para o povo de Israel no passado. Assim, João entendeu que essa imagem representava também uma grande apostasia para o povo de Deus, tanto no passado como no presente,
como também no futuro. Vamos continuar a leitura agora no versículo 4. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, de pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e com as imundícias da sua prostituição. Todas essas figuras são símbolos de ostentação e riqueza, e mostra que essa é uma igreja muito rica, ok? Agora chegamos na parte mais interessante do capítulo 17, o versículo 5. Me acompanhe. Na sua fronte achava-se escrito um nome, um mistério: Babilônia a Grande, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Preste muito atenção nessa inscrição que tinha na testa da mulher. Babilônia, a Grande, a mãe das meretrizes. Babilônia foi um grande império mundial do passado, que teve pelo menos 3 características marcantes. Primeiro, idolatria, culto a deuses pagãos. Segundo, ataque direto à lei de Deus. E terceiro, perseguição ao povo de Deus. Você pode ver isso, por exemplo, em Daniel capítulo 3. Ali você tem Nabucodonosor levantando uma grande estátua de ouro, símbolo da idolatria dos babilônios. Você também tem ali um decreto, uma ordem, para que o povo judeu que estava ali se prostrasse diante daquela imagem e prestasse culto a ela. Isso era um ataque direto à lei de Deus, especialmente aos 2 primeiros mandamentos, que diz para não ter outros deuses além de Deus e para não cultuar imagens de escultura. E também nós temos ali um quadro de perseguição ao povo de Deus, porque aqueles 3 jovens que não adoram aquela imagem, eles são lançados dentro da fornalha de fogo. Então Babilônia tinha essas 3 características: idolatria, ataque à lei de Deus e perseguição ao povo de Deus. Essa mulher é chamada de Babilônia, porque ela também tem essas 3 características, como nós vamos ver mais à frente. Ela também é chamada de a Grande, porque mostra que ela é a maior igreja e a mais poderosa que existe. Ela também é chamada de a mãe das meretrizes. Isso significa dizer que ela tem igrejas filhas espalhadas pelo mundo. E você vai ficar surpreso quando entender o que isso significa mais à frente. Vamos agora para a leitura do versículo 6. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. Olha que detalhe interessante. Essa igreja está embriagada com o sangue dos santos ou das testemunhas de Jesus, porque na sua história, no passado, ela perseguiu e matou milhares de cristãos. Se você perdeu o vídeo número 2, você precisa assistir, porque ali você vai entender esse ponto aqui com mais detalhes. Bom, a grande pergunta diante de tudo isso é: quem é essa mulher, a grande meretriz, a grande Babilônia? Você sabe quem ela é? Escreva aí nos comentários, porque depois eu vou ler para ver se você respondeu corretamente. Se você deseja descobrir a identidade dessa mulher, precisa prestar atenção no versículo 3, que diz que ela está montada sobre uma besta que tem 7 cabeças. E aí você também precisa ler o capítulo 17, versículo 9, porque ali nós temos a chave que vai nos ajudar na descoberta da identidade dessa mulher. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis. Note, as 7 cabeças da besta representam 7 montes nos quais a mulher está sentada. Então nós podemos concluir que essa mulher tem sua sede mundial em um local geográfico que tem 7 montes. E se você for aí no Google e pesquisar Cidade dos 7 Montes ou Cidade das 7 Colinas, você vai chegar no seguinte resultado: Roma. Roma é a cidade dos 7 montes, a cidade das 7 colinas. Inclusive está aparecendo aí para você na imagem as 7 colinas que formam ali a cidade de Roma. Além disso, também tem um outro detalhe histórico interessante: uma moeda antiga do imperador romano Vespasiano, no qual aparece uma mulher sentada sobre montes com o nome Roma. Então ali você já tem uma identificação da mulher com Roma. Porém, vale ressaltar um ponto. No capítulo 17, versículo 18, é dito que a mulher é a grande cidade que domina sobre os reis da terra, fazendo uma referência a Roma. No entanto, cremos que apenas um poder político e religioso estabelecido em Roma
cumpre todas as características da grande meretriz ou da grande Babilônia descritas aqui em Apocalipse capítulo 17. Que poder é esse? A Igreja Católica Apostólica Romana, cuja sede está em Roma, no país do Vaticano. E isso se harmoniza com o texto de Daniel 7, que fala do chifre pequeno, também com o texto de Apocalipse 13, que mostra a besta do mar, e também com o simbolismo profético, que mostra que mulher representa a igreja na profecia, ok? A seguir, vamos ver como a Igreja Católica cumpre cada uma dessas características. Primeiro, a Igreja Católica Apostólica Romana tem poder e influência sobre povos e nações. Segundo, ela se corrompeu com os poderes políticos no passado quando se sentou no trono de Roma em 538, como você pode ver no vídeo número 2. E ali você teve uma situação de igreja e Estado, uma mistura de religião com política. Inclusive o seu representante, o Papa Francisco, é um chefe de Estado, ele é presidente do menor país do mundo, que é o Vaticano. Por isso ele está nas reuniões da ONU e se reunindo sempre com grandes autoridades políticas. Continuando, ela enganou o mundo ocidental com suas falsas doutrinas. Seguindo, ela recebeu poder e autoridade do próprio Satanás para poder perseguir o povo de Deus no passado e enganar o mundo com suas falsas doutrinas. Ainda, ela é extremamente pomposa e rica, é a mais rica. Inclusive tem um banco, que é o Banco do Vaticano. Bom, ela é Babilônia porque você percebe uma idolatria ali no seu contexto religioso. Você também percebe um ataque à lei de Deus porque ela mudou a lei de Deus, os 10 mandamentos. Pode comparar os 10 mandamentos numa Bíblia católica ou Bíblia cristã com os mandamentos que estão no catecismo. Veja o vídeo número 2, você vai entender melhor a mudança na lei de Deus, especialmente trocando o dia do sábado por domingos e dias de festa. Então ali você tem um ataque à lei de Deus. E terceiro, porque ela perseguiu e matou milhares de cristãos no passado, perseguiu o povo de Deus, assim como o Império Babilônico fez no passado. Ela é chamada de grande porque realmente ela é a mais poderosa e a maior do mundo. E agora vem um detalhe, ela é chamada de a mãe das meretrizes. Ela é apenas a igreja mãe. Existe também as igrejas filhas, e você pode estar numa igreja filha dela sem perceber. Vou te explicar melhor, preste bastante atenção no que eu vou falar para você agora. Veja essa declaração atribuída ao Papa Bento XVI. A Igreja Católica é a mãe de todas as igrejas cristãs, por isso, outras igrejas não devem ser consideradas irmãs da Igreja Católica. Então, o próprio Papa Bento XVI reconhece que a Igreja Católica é a mãe. E eu preciso explicar isso direito para você. Bom, no século XVI aconteceu a Grande Reforma Protestante, que foi um marco muito importante, um rompimento com a Igreja Católica. Da Reforma Protestante surgiram as igrejas protestantes, reformadas e etc. Dessas igrejas surgiram as igrejas pentecostais, dessas igrejas pentecostais surgiram as igrejas neopentecostais. E assim você tem um grande movimento religioso dentro do cristianismo, com mais de 40.000 igrejas catalogadas. É uma grande confusão religiosa. O que eu quero que você entenda é que tanto as igrejas neopentecostais, como igrejas pentecostais, como a Assembleia de Deus, Deus é Amor e outras, como também as igrejas protestantes ou reformadas, elas mantêm ainda dois pontos em comum com a igreja mãe, com a igreja católica. Quais sejam? Primeiro ponto é a ideia da imortalidade da alma, uma ideia grega que surgiu com o filósofo Platão e que foi mantido pela Igreja Católica durante toda a Idade Média. A ideia de que após a morte a alma continua vivendo. Essa ideia é a base para a crença da intercessão dos santos, para a crença do purgatório, missa do sétimo dia, etc. Só que essa ideia também ela permanece nas igrejas protestantes, evangélicas, neopentecostais, pentecostais. Só mudou um pouquinho o sentido. Eles rejeitaram o purgatório, mas continuam crendo que se o salvo morreu, vai para um paraíso. Se o perdido morreu, vai para o inferno. Então a ideia de vida após a morte, que é uma ideia católica, platônica, grega, ela é mantida pela Igreja Católica e por todas as igrejas que se seguiram após a Reforma. E o outro ponto interessante que une essas igrejas é o seguinte, é a rejeição à lei de Deus, os mandamentos de Deus. E, por favor, eu preciso que você entenda muito bem isso, porque vai ser fundamental para você entender o próximo vídeo, ok? Como assim, Absalão? No passado, a Igreja Católica mudou a lei de Deus. Ela excluiu o segundo mandamento, substituiu o sábado pelo domingo, transformou o último em 2 para manter o número de 10. Veja o vídeo número 2 que você vai entender direitinho, ok?
E esse ataque ele continuou nas igrejas que se seguiram após a Reforma. Todas as igrejas pós-Reforma começaram a negar a vigência da lei de Deus, muitas dizendo que a lei foi cravada na cruz, que não precisa guardar os mandamentos, que acabou, que agora é só fé, que agora é só graça. E aquelas que aceitam a lei de Deus rejeitam o mandamento do sábado. Então, assim, tem 10 mandamentos, a gente só aceita 9 e rejeita o do sábado. Quando Tiago, capítulo 2, versículos do 10 ao 11, diz que tem que guardar os 10. Se você nega um, você quebra toda a lei, toda a harmonia da lei. Então, note que esse mesmo princípio de ataque à lei de Deus que a Igreja Católica iniciou no passado, continua hoje presente nas igrejas protestantes, pentecostais e neopentecostais. Você provavelmente faz parte de uma igreja que não guarda os mandamentos de Deus, que diz que os mandamentos de Deus acabaram na cruz, ou que se admitir a continuação dos mandamentos de Deus, vai negar o quarto mandamento escrito pelo dedo de Deus, que é o mandamento do sábado. Então esse é um ponto comum entre todas essas igrejas. Então a imortalidade da alma, o ataque à lei de Deus, a negação dos mandamentos de Deus, faz com que essas igrejas que se seguiram após a Reforma sejam identificadas como igrejas filhas da Grande Babilônia. São igrejas meretrizes também, porque estão negando os mandamentos de Deus por causa de tradições humanas. Isso é muito grave. Agora vem um outro ponto muito fundamental. Vai chegar um momento que a igreja mãe vai se unir com as igrejas filhas. Por isso eu coloquei no título desse vídeo a união das igrejas. Estou tratando aqui do ecumenismo. Esse foi um tema muito interessante e muito debatido no Concílio Vaticano II, realizado entre os anos 1961 e 1965, com os papas João XXIII e Paulo VI. Ali foi tratado a questão da aproximação com as igrejas protestantes, evangélicas, como uma prioridade para a Igreja Católica. Isso é tão importante que o Papa Francisco tem levado essa ideia muito a sério. Ele tem feito uma campanha para se reunir com líderes evangélicos do mundo inteiro. Talvez você esteja aí pensando, jamais minha igreja vai se unir com a Igreja Católica. Sua igreja não precisa negar as doutrinas que ela ensina, que muitas vezes são contrárias à da Igreja Católica. Elas vão se unir nos pontos comuns. E o ataque à lei de Deus, a rejeição à lei de Deus é um ponto comum. A Igreja Católica santifica o domingo, a imensa maioria das igrejas evangélicas santificam o domingo, defendem o domingo, e aquelas que não defendem exclusivamente o domingo diz que se deve descansar um dia na semana, mas negam o sábado. Então eles têm um ponto em comum, e sob esse ponto em comum vão se unir para estabelecerem um descanso dominical mundial, a fim de que todos possam parar e descansar nesse dia para o bem-estar do planeta, do meio ambiente e da vida em sociedade. Isso vai acontecer de fato. Inclusive, o Papa Francisco lançou uma encíclica chamada Laudato Si, que trata do meio ambiente, e ali está o domingo como uma solução para os problemas ambientais, ok? Agora eu gostaria de encerrar fazendo uma advertência e um convite para você, que é o que está aqui em Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Diz assim: ouvi outra voz do céu dizendo: retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices de seus pecados e para não participardes dos seus flagelos. O texto aqui é claro. Deus tem um povo em Babilônia. A maior parte do povo de Deus está tanto na igreja mãe como nas igrejas filhas. O convite de Deus é: saiam dela, se retirem dela, povo meu. O meu sincero desejo é que você atenda ao chamado de Deus e saia de qualquer igreja que ataca a lei de Deus, que não honra os mandamentos de Deus. Porque senão você será cúmplice e vai sofrer as 7 últimas pragas quando elas caírem. Não sou eu que estou dizendo, é o que diz aqui o Apocalipse, capítulo 18, versículo 4. Sai dela, povo meu, para não ser cúmplices e não sofrer os flagelos, as 7 últimas pragas, ok? Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curta esse vídeo, deixe aqui também o seu comentário, compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. E o próximo vídeo que teremos será a Igreja Verdadeira e a Grande Perseguição Final. Você não pode perder.